A vontade de Deus revela muito acerca de quem é Deus. Na realidade, o que Ele determina fala muito sobre a sua própria pessoa. Se nós estudarmos e vermos, analisarmos a sua própria lei, nós vamos identificar várias características de Deus. Características relacionadas à sua justiça, características relacionadas ao seu amor, características relacionadas à sua própria pessoa. E isso só acontece porque quando nós estudamos a legislação, nós conhecemos um pouco sobre o legislador. Por exemplo, nenhum de vocês aqui, absolutamente ninguém, conhece o meu pai. Nenhum de vocês nunca viu o meu pai. Talvez vocês nem saibam o nome dele. Talvez o pessoal que é viciado em Facebook já viu lá, né, o vínculo. Mas ninguém conhece o meu pai. Mas se eu falar algumas características de algumas leis que eu tinha dentro de casa, vocês vão começar a conhecer, a ter uma opinião de quem é o meu pai. Por exemplo, meu pai foi uma pessoa muito marcante na minha vida. Tem várias marcas que ele deixou aqui. Então, outras marcas, talvez, eu esteja querendo me referir. Mas meu pai tinha uma lei lá em casa que era assim. Ele que estabeleceu. Se você falar a verdade, não apanha. Não leva surra nenhuma. Se você fizer alguma coisa de errada lá na escola, na igreja, no clube de escoteiro, seja o que for, mas se você assumir, não, fui eu que fiz isso, fui eu, falou a verdade, não apanha. Então, essa é uma forma, é uma lei que tinha estabelecido na minha casa. E com base nessa lei, vocês conseguem ter alguma opinião do jeitão do meu pai. Quem é um pouco o meu pai? Vocês concordam com isso? Você conseguiria chegar a algumas conclusões, talvez que ele valorize aspectos relacionados ao caráter. Não dá para pegar algumas opiniões dele, dá para pegar opinião sobre a lei da palmada, né? A opinião do meu pai relacionada a essa lei. Então, diversos conhecimentos sobre quem é o Adailton, o meu pai, vocês vão ter com base nas leis que ele estabeleceu dentro da minha casa. E, por isso, quando nós estudamos, analisamos e refletimos nas leis de Deus, a gente conhece um pouco sobre quem é Deus. Quem é o nosso Deus. Talvez alguns de vocês, pelo menos quem está mais aqui à frente, já percebeu que minha camisa está meio troncha, né? Várias pessoas estão dando um toque aí, né? Não viu? Tá só estranho, né? Vocês sabem por que essa camisa estava trocada? Primeiro que eu pedi permissão à minha esposa a abrir a camisa na frente de todo mundo, né? Mas é porque, na verdade, o primeiro botão eu coloquei errado, né? E aí, depois que erra o primeiro botão, já era, né? Mas, na realidade, essa ilustração nos incentiva a perceber a importância do primeiro botão. Se a gente toma o caminho errado logo no início, no final, não tem jeito. Por isso que a gente sempre recebe o conselho de começar de cima para baixo, né? para o aspecto da camisa. Mas a ideia que eu quero demonstrar para vocês é a importância do primeiro botão. A importância do rumo inicial. E dessa série, falando sobre o gosto de Deus, né, com esse trocadilho de agosto de Deus, o primeiro botão que a gente estabeleceu é que muito mais importante do que conhecer a vontade de Deus é conhecer o próprio Deus. O segundo botão que a gente colocou, né, e tentou estabelecer, é que a principal forma de conhecermos a vontade de Deus é através do que Ele já revelou em sua palavra, a Bíblia Sagrada. Esse livro, portanto, é uma forma de conhecermos a vontade de Deus. Hoje vai ser o terceiro botão, o terceiro episódio, acho que vou começar a chamar assim, quando a gente vai se voltar a descobrir o gosto de Deus, a descobrir a vontade de Deus, inclusive com muito cuidado sobre esse termo, né? Descobrir a vontade de Deus. É uma expressão que em alguns momentos ela pode parecer meio estranha, pode soar inclusive errada,
porque dá a entender que cabe a nós descobrirmos a vontade de Deus. Cabe a nós encontrarmos algo que foi escondido, porque se nós precisamos descobrir algo que foi escondido, e essa não é uma ideia bíblica. Na realidade, Deus, Ele não pede para a gente descobrir a sua vontade. O que Ele pede é que a gente entenda a sua vontade. Ele revela a sua vontade. Ele é quem descobre. Ele é quem tira o véu. Ele é quem abre as cortinas. Ele é quem mostra. Entendem? Ele é quem descobre a sua vontade. Assim, a nossa busca não está para descobrir a vontade de Deus, mas sim para entender o que Ele revelou, para compreender o que Ele já mostrou para cada um de nós. Por isso que vontade de Deus tem mais a ver com entender a revelação de Deus nas Escrituras do que tomar uma decisão. Eu acho que é importante repetir isso. Conhecer a vontade de Deus tem mais a ver com entender a revelação de Deus em sua palavra do que em tomar uma decisão. Normalmente, nós queremos conhecer a vontade de Deus para tomarmos uma decisão. E não é esse a nota tônica da vontade de Deus. Na semana passada, inclusive, eu introduzi um assunto até meio que técnico sobre a vontade de Deus, e hoje eu queria me aprofundar nisso, da compreensão da vontade de Deus. E pelo jeitão que eu descobri, que eu entendi sobre esse assunto, eu percebi que Deus só tem uma única vontade. Mas essa vontade, para cada um de nós, é mostrada, pelo menos de duas formas. Como eu já mostrei para vocês, a forma desejada e a forma decretiva, né, de decreto. Uma vontade soberana, estabelecida. Então, eu gostaria hoje, né, de começar a definir esses dois termos. E esse vai ser o objetivo para a gente. Vontade desejada, é por ela que eu vou começar. Ela é aquela que a gente normalmente utiliza como sinônimo de desejo. O próprio nome já indica isso. É o querer que Deus revelou a partir dos seus preceitos, a partir das suas normas, das suas ordens, a partir da lei de Deus. Ele demonstra qual é o querer dele para o seu povo. Assim, essa vontade desejada, ela diz respeito à regra de vida para as criaturas morais. Um exemplo disso está escrito em Levítico 19:18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a vontade de Deus, mas é a vontade desejada dele, porque essa vontade é estabelecida, é incentivada para todas as criaturas morais de Deus. Amem-se, amem uns aos outros. Ele quer que a gente viva em amor. Essa é a vontade de Deus e pronto, sempre vai ser essa vontade dele. Mas alguém pode decidir não amar ao próximo, e ele é livre para tomar essa decisão, mas mesmo que alguém decida não amar ao seu próximo, não amar a alguém, a vontade de Deus continua sendo que ele ame. A vontade de Deus não muda. O que mudou apenas é o referencial. Eu estou aqui e eu tenho que amar ao meu próximo, mas eu decidi não amar ao próximo, e a vontade de Deus continua a mesma. Eu preciso continuar indo para aquele caminho. Ela não muda, ela só se torna operante na vida do adorador, se esse adorador quiser. A vontade desejada de Deus tem que ver com o desejo de Deus, mas também o desejo do adorador. A vontade decretiva de Deus, por sua vez, ela não somente tem que ver com o desejo de Deus, mas também com as ações de Deus, e não mais do adorador. A vontade decretiva de Deus é aquela que se refere aos seus decretos, pelos quais ele realiza, ou ele escreve a sua própria história, ou a história de quem quer que seja. O plano que ele tem traçado para esse mundo, por exemplo, tudo o que Deus ordenou
o preestabeleceu para acontecer na história, faz parte da sua vontade decretiva. E se os exemplos nos ajudam a entender esse jeitão, a ter essa compreensão, eu queria citar as obras da criação, em Gênesis capítulo 1, verso 9, uma dessas cenas, quando Deus diz: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. O texto é claro, a vontade de Deus é que todas as águas que ocupavam na terra se juntassem num só lugar, e aparecesse a porção seca, o continente, o que o pessoal chama de Pangeia, não? Essa foi a vontade de Deus. E o que o texto fala, descreve, para mostrar como isso aconteceu e assim se fez. Essa é a vontade decretiva de Deus? Então pronto, assim que foi feito. A vontade de Deus é decretada por Ele mesmo, é uma ordem de Deus. Um outro exemplo, 1 Coríntios 4,19, é uma fala de Paulo quando ele diz: se o Senhor quiser, em breve irei visitar vocês. Esse Senhor aí com a letrinha maiúscula, né, se referindo a Deus, não a uma pessoa de mais idade que ele estava falando com a educação, mas se o Senhor quiser, em breve eu vou visitar vocês. Esse texto, é a partir dele que muitos cristãos, quando terminam alguma promessa ou alguma fala, dizem assim: se Deus quiser, né, a gente pode combinar, puxa, hoje vamos sair para tomar um sorvete? Vou sim, se Deus quiser. Às vezes a gente usa meio como um jargão, mas esse jargão é baseado nesse texto, em que ele submete a vontade do adorador a uma vontade, porventura, decretiva de Deus. O que ele quer afirmar é que tudo que foi combinado entre essas partes vai acontecer do jeito que foi combinado, a não ser que Deus intervenha. Tudo vai operar como foi o combinado. Mas é curioso que essa vontade decretiva de Deus, ela pode ser percebida, inclusive, inibindo algumas ocorrências que são boas, que são naturalmente boas. O texto de Atos, capítulo 16, eles dão um bom exemplo sobre isso, quando é dito que, percorrendo a região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Entendem? Eles estavam indo pregar a palavra, fazer algo bom, mas a vontade decretiva de Deus é que eles não fossem, e por isso eles não foram. Eles não foram. Deus decretou e ponto. O que a gente pode concluir é que essa vontade decretiva de Deus, ela é soberana aos seus próprios planos. Muitas vezes ela não é lógica ao nosso entendimento, fato que eu vou discutir no quarto encontro, né, da série. Mas, por hora, o que eu quero destacar é que a vontade soberana, decretiva de Deus, ela não depende exclusivamente de nós para se tornar real. A vontade decretiva, ela é operada por Deus e, por isso, sempre ela vai ser cumprida. Vontade decretiva, vontade desejada. A construção desses dois conceitos nos ajuda a tomar decisões. A compreensão desse conceito, né, da vontade de Deus, nos ajuda como uma grande ferramenta para tomar decisões. O exemplo que eu pensei para hoje é se você recebesse uma proposta de emprego cujos rendimentos fossem 60% maiores do que você tem agora. Muda ou não muda? Certinho? Vamos para esse exemplo. Se for da vontade decretiva de Deus que você mude, não há nada que você possa fazer para não mudar. Porque se Deus decretou que você vai mudar e pronto. Ah, mas eu quero ficar aqui. Acredite, você não vai mudar. Deus decretou e ponto. Da mesma forma, ao contrário. Se Deus decretou que você vai mudar, vai para esse novo emprego de 60% a mais de rendimentos, amém? Se Deus decretou que você vai para lá, mesmo que você não queira, você vai. Mesmo que não seja da sua vontade, mesmo assim, é daquele jeito que vai acontecer. Por quê? Porque Deus decretou, ponto.
Então, no assunto da vontade decretiva de Deus, não precisa ter muito medo, não. Porque Ele vai estabelecer do jeito que forem os seus planos. Do jeito que forem os seus planos. Por isso, cabe a nós considerarmos a vontade desejada de Deus. É essa vontade que a gente pode tomar como base para analisar e para decidir. Vocês lembram o que significa a vontade desejada, né? É que é o desejo de Deus, mas você tem liberdade para seguir esse desejo de Deus ou não. Vamos nesse exemplo ainda. Se for da vontade desejada de Deus, Ele já expressou isso na Bíblia Sagrada, e a Bíblia é suficiente para dizer que é vontade de Deus que você vá. Se porventura não for da vontade de Deus que você mude de emprego, a própria Bíblia continua sendo suficiente para expressar isso. Entendam, a Bíblia é suficiente para expressar a vontade de Deus. Talvez a gente não precise chegar ao cúmulo, talvez, de, como conselheiros, receber um amigo que diga, puxa, eu tenho uma decisão para tomar, eu faço X ou faço Z? Aí você pega a Bíblia, joga na mesa deles, leia e decida. Talvez não seja tão... Talvez seja tão bonitinho de fazer isso, porque aquela pessoa te procurou por algum nível de confiança que ela tem em você. E, inclusive, uma confiança que ver com piedade, que ver com espiritualidade. Se essa pessoa está em busca de conhecer a vontade desejada de Deus e te questiona isso, é porque ela pensa que você pode, em alguns textos da Bíblia, mostrar para ela qual é a vontade de Deus naquele assunto. Talvez você não precise ler a Bíblia inteira, entende? Não entendi qual é a vontade de Deus, leia de novo, leia de novo, não entendi, leia de novo, até você descobrir princípios ou parâmetros para isso. Vai demorar um tanto, né? Porque a Bíblia é grandona, é bem grandona mesmo. Então, talvez a gente não precise fazer dessa forma o uso da Bíblia. Pessoas piedosas, pessoas com muita prioridade espiritual, elas podem nos ajudar a tomar decisões espirituais. E eu espero que cada um de nós sejamos, sei lá o que é, nos tornemos pessoas como nos tornemos pessoas como essa, pessoas piedosas, que são confiáveis o bastante para o outro, para o outro. Durante essa série, acabou aqui, viu, gente? O sermão, quem quiser ir embora não vai perder mais nada. Só que eu vou citar mais um exemplo. E aí, durante essa série, até hoje, eu não citei nenhum exemplo sobre relacionamento conjugal. E algumas pessoas me perguntam, puxa, você não deu um exemplozinho para dar moral para quem está querendo procurar um parceiro, uma parceira. Então, eu decidi usar hoje um exemplo assim, né, para decisões de estabelecer um relacionamento conjugal. Né? Primeiro que precisa saber que se é da vontade de Deus que você case ou não, da vontade decretiva de Deus. Porque se for da vontade decretiva de Deus que você case, cara, independente de você ser desse jeitão aí, você vai casar. Porque Deus decretou e pronto. Deus decretou e pronto. Se for da vontade decretiva de Deus que você case, você vai casar. Posso ouvir um amém? Aí vocês falam amém, né? Estou ligado. Mas se for da vontade decretiva de Deus que você não case, se Deus decretou que não, qual vai ser o final? Não. Misericórdia mesmo. Misericórdia. Esse é o primeiro ponto. Sempre considerem o primeiro ponto. Se for da vontade decretiva de Deus, vai ser do jeito que Ele estabeleceu. É da vontade de Deus, talvez a pergunta melhor ficasse assim, é da vontade de Deus que eu me case com fulano, com cicrano, né? Essa é a pergunta direta, né? Não joga muita opção, já direciona a tua, né? É da vontade de Deus que eu case com ele, ó. Se não for da vontade decretiva de Deus, não importa quão bonita você seja, não importa quão divertida, quão amorosa, quão proativa você seja, se não for da vontade decretiva de Deus,
vocês não vão ficar juntos. Não vão. E se for da vontade decretiva de Deus, que você fique junto com ela, com ele, mesmo que ele more lá na Nova Zelândia, mesmo que vocês não falem a mesma língua e vocês não tenham condições financeiras de fazer uma viagem internacional, mesmo assim, vocês vão se encontrar e vocês vão se casar, porque Deus decretou e pronto, Ele que vai dar um jeito disso acontecer. Não é você quem tem que decidir, é Ele quem estabeleceu desse jeito. Mas se Deus não tem determinado uma pessoa específica para você, o que inclusive é fato em 99,999% dos casos, cabe a você decidir. E lembre, primeiro, para tomar essa decisão, primeiro utilize os critérios da vontade desejada de Deus. E depois utilize os decretos da sua própria vontade desejada. Ou seja, reconheça primeiro os desejos de Deus para essa decisão. E depois coloque os seus próprios desejos para essa mesma decisão. Se submeta aos dele. Para esse exemplo de relacionamento conjugal, eu procurei na Bíblia alguns conselhos de Deus a respeito da vontade desejada de Deus em relação à escolha de um cônjuge. Vamos para esses conselhos bíblicos? Primeiro, não se ponha em julgo desigual com um descrente. Essa é a vontade desejada de Deus. Por isso, se você está à procura de alguém, a definir quem é esse alguém, essa pessoa não pode ter uma crença diferente da sua. Eu falei a palavra não pode, né? Mas eu errei. A palavra é não? Não deve. É vontade desejada. É vontade desejada. O desejo de Deus é que você não se case com uma pessoa com crença diferente. Descrente. Pessoa que não tenha a mesma crença que você. Esse é o conselho bíblico. Segundo conselho, esse é legal. Termine... O outro não era legal, né? Os dois são legais, vamos em frente. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Deixe pronta a sua lavoura. Depois, constitua família. O que é o princípio que a gente pode estabelecer desse texto? Se você está procurando alguém, esse alguém precisa ser uma pessoa trabalhadora. Precisa ser uma pessoa que torne suficiente a subsistência do seu lar. Então, esse aqui o desejo de Deus é que você não passe perrengue. O desejo de Deus é que o seu cônjuge tenha condições financeiras de manter o lar. Então, cuidado com suas exigências, viu? Você quer ter um lar no Caribe, coisa assim, mas esse é seu desejo, você pode. Terceiro conselho, eu encontrei 4 para dar hoje, tá? Terceiro conselho. Maridos, amem as suas mulheres e não as tratem com amargura. É bem verdade que esse conselho está direcionado para quem já é casado, né? Não é para quem está à procura de um parceiro, de uma parceira. É para quem já é casado. Só que como esse conselho é dado para quem já é casado, você pode utilizá-lo antes de tomar a decisão. Então, se você encontrou essa pessoa que você encontrou, está meio afim, está bonitinho, cheiroso, né? Se garante financeiramente para manter seu lar, suas expectativas de vida, beleza? Mas se é uma pessoa que te torna amargurado, uma pessoa que te maltrata, não é desejo de Deus que você se case com ela. Se você quiser, pode casar, não tem problema nenhum. Mas de Deus não é desejo. Se você tomou essa decisão, o desejo de Deus continua sendo aquele. A vontade de Deus não muda. O quarto conselho é o último, tá? O último conselho, ele é direcionado também a filhos, mas a gente pega o princípio e aplica ao cônjuge. O conselho é: filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Então, conselho para os filhos. Então, se o seu namorado ou quem você está interessado é uma pessoa que não trata bem os pais,
o papai ou a mamãe, não é ele para você. Deus não quer que você se relacione amorosamente com essa pessoa. Não quer. É bom que vocês se relacionem, mas não amorosamente. Se relacionem espiritualmente, para você torná-lo ou torná-la uma pessoa melhor. Mas isso sem namoro, tá? Porque namoro é para casamento e não para evangelismo. Ok? Muita gente gosta de utilizar namoro para evangelizar. Mas esse não é o objetivo de Deus. O objetivo do namoro é o casamento. É o casamento. Então aí, alguns conselhos. Valeu esses conselhos? São úteis? Depois vocês vão no Facebook, no YouTube para copiar certinho? Já bateram foto, eu sei, né? Mas são os conselhos de Deus. E se você quiser utilizar esses conselhos ou não, certamente existem muitos outros conselhos na Bíblia direcionados a esse assunto. E pessoas piedosas podem te ajudar a encontrar outros conselhos. Alguns, se você viu os conselhos de Deus, já faz uma pré-seleção, né? Olha, se Deus estabeleceu que você pode casar, então está aí 50% da humanidade para você decidir, né, quem que vai ser o seu... Está lá, está à disposição. Aí agora você vai colocar os critérios de Deus. Quando você coloca os critérios de Deus, aí já diminui um bocadinho, né? Já fica menos opções. Com essa variedade que tem agora você coloca os seus critérios. Pronto, dentro desse aqui, esses 5 aqui é da vontade de Deus. Então eu vou escolher qual vai ser agora a minha vontade, para escolher qual deles. Aí são os seus critérios, os critérios que você acha importante. A Mitz, por exemplo, ali, né, minha esposa, os critérios que ela definiu, né, precisa ser bonito, precisa ser inteligente, amoroso, legal, tudo de bom, divertido, lindo, cheiroso, tudo demais. E quando ela decidiu isso, me encontrou e veio, né? Joedi, por favor, namora comigo, por favor, né? E aí eu, tá. Eita, hoje, quem disse que o sofá precisa ser desconfortável, né? Mas vamos lá, gente, vamos lá. Nesse caso, as nossas opções, agora, a gente decide. Esse passo, inclusive, é um dos passos que a gente mais tem dificuldade, é o de decidir. Porque muitas vezes a gente preferia que um outro decidisse por a gente. Vocês olhem só o exemplo. Daqui a pouco, quando eu acabar a pregação, a gente vai ficar conversando aqui, e conversa vai, conversa vem, bate uma fome. Quando bate a fome, alguém diz assim, e aí, a gente vai comer onde? E aí aquela confusão. Esqueci a palavra. Como é? Confusão, É aquela confusão. Eu não sei, o que você quer? Eu também não sei, o que você quer? E aí fica aquela, né? Você passa meia hora para sentir fome e 3 para decidir onde vai comer. É mais ou menos esse jeito, porque a gente tem algumas pessoas, não todas, mas algumas pessoas não querem bater o martelo, né? Outros só vão no martelo que ele bateu, né? Não dão o braço a torcer para uma coisa que não é importante. Por isso que é relevante nós termos argumentos sólidos para critérios, para decisões importantes. De todo jeito, é importante destacar que mesmo que a gente siga, todas essas instruções, é possível que o casamento dê errado. Mesmo que a gente siga todas essas instruções, é possível. Na verdade, lembrem a palavra, é possível, não é provável, é só possível. Mesmo que você tenha feito uma boa escolha, ambos os cônjuges, eles continuam tendo liberdade para decidir permanecer ou não com aquele casamento. Talvez, mesmo percebendo todos esses critérios, depois que se juntam, o cônjuge decide dar prioridade aos aspectos profissionais, em detrimento dos aspectos relacionais. E assim o casamento não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque era vontade de Deus decretiva? Não. E porque era vontade de Deus desejada? Também não. Simplesmente por liberdade que aquela pessoa
ela tinha. Isso não foi da vontade de Deus, nem decretiva, nem desejada. Isso foi vontade de um indivíduo desprezar a vontade desejada de Deus e seguir a sua própria vontade desejada e decretiva, né? A sua própria vontade. Assim. Eu entendo que o que eu preciso destacar nesse assunto é que quando essas coisas acontecem, Deus não comemorou. Quando essas coisas erradas acontecem, né? Mesmo seguindo todos os parâmetros certinhos, Deus não comemorou. Deus não comemorou. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem, aqueles que amam a Deus, mas é importante destacar que nem todas as coisas são boas. O que o verso diz é que todas as coisas cooperam para coisas boas, para consequências boas. Numa tradução até mais integral do texto, não são as coisas que cooperam, mas Deus utiliza todas as coisas, boas ou ruins, para o bem daqueles que o amam. Esse texto, inclusive, inclui outros aspectos que não são morais. E assim a gente percebe que existem alguns contratos que a gente faz que vão dar errado, não é por causa de Deus, é porque você mesmo que não prestou atenção numa cláusula específica lá. Talvez alguns concursos que você vai fazer, você não passe. E não é porque Deus decretou que você não passasse, não, é porque você não estudou o suficiente mesmo. Talvez o seu celular caiu no chão e quebrou a telinha, e não é porque era vontade decretiva de Deus. Entendem? É porque você talvez que não teve tanta atenção assim com aquele objeto. Assim, nem tudo que acontece na nossa vida é culpa de Deus, é vontade de Deus. Por outro lado, tem coisas que acontecem por sua própria causa, por sua própria vontade, por sua culpa. É assim que eu quero dizer. Um dos textos que mais evocam esse assunto é o texto de Romanos 9, 19. Eu queria que esse texto mostrasse na tela com todo o grupo. Romanos capítulo 9, verso 19. Quem resiste à sua vontade? É uma pergunta retórica. Uma pergunta retórica. Ela mesma já diz a resposta, né? Quem que está resistindo à vontade de Deus? Sugerindo que ninguém pode fazer isso. Ninguém pode resistir à vontade de Deus. Eu estou sem o retorno, viu, gente? Vocês conseguem? Tá, beleza. O que eu quis considerar com esse texto é que algumas pessoas, né, ninguém pode resistir à vontade de Deus. E qual é a vontade que ninguém pode resistir? Que ninguém pode desfazer? A vontade decretiva de Deus, aquela que é decretada por Deus. Existe uma vontade soberana de Deus que é irresistível, mas, como a gente viu, não são todos os fatos que são ações decretivas de Deus. A máxima de hoje é: o fato de Deus ser soberano quer dizer que nada do que Ele determinou vai deixar de acontecer. É só isso. O fato de Ele ser soberano indica que nada do que Ele determinou vai deixar de acontecer. Segunda vinda, por exemplo, vai acontecer, independente de qualquer ação minha ou sua. É uma determinação de Deus e vai acontecer independentemente de qualquer fato. A ressurreição dos mortos em Cristo é algo certo, porque foi decretado por Deus. Vai acontecer. A extinção do mal foi decretada por Deus, e por isso ela se tornará real. Ele também decretou que nos perdoar sempre vai ser uma iniciativa dele, e não nossa. Ser perdoados é sempre uma iniciativa de Deus, e isso é um decreto que Ele estabeleceu, um decreto que Ele definiu. Ele é quem sempre vai tomar, e tem tomado a iniciativa em perdoar os nossos pecados. Voltando a falar sobre a vontade desejada de Deus, há um texto bem simples e bem conhecido que vai expressar isso muito bem. É um exemplo com o qual eu quero terminar sobre a vontade desejada de Deus.
Em Gênesis, no capítulo 2, verso 16, vou ler o 17 também, Deus dá uma ordem. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Com base nesse texto, a gente pode chegar à conclusão de que é possível termos diversas opções e que todas essas opções são agradáveis a Deus. A vontade de Deus, ela pode ser plural, ou seja, quem vai decidir é você. Por que eu estou tirando as conclusões desse texto? De toda árvore do jardim comerás. Qual é a vontade desejada de Deus? Que eles comam de quais árvores? De todas. Eu sei lá quais são essas todas, né? Mas da mangueira, da laranjeira, da açaizeiro, de todas as árvores eles podiam comer. Eles não precisavam decidir, gente, será que eu posso comer laranja ou a maçã? Será que eu vou, hoje no jantar, eu como mamão ou banana? Meu Deus, por favor, abre os meus olhos para perceber a tua vontade. A vontade de Deus é que você decida. Nesse caso, muitas vezes, diversas vezes, a vontade de Deus, a vontade desejada de Deus é plural. É plural. Você decide. Se apodere, então, da presença de Deus na sua vida, das instruções que Ele dá na sua palavra, dos conselhos dos amigos piedosos e da sua capacidade de raciocinar, da sua capacidade de pensar e decida. Puxa, eu vou encontrar com fulano, então não vou comer manga porque vai ficar os fiozinhos no dente. Você usou o seu argumento, sua racionalidade para decidir por que não vai ser aquela hora. Deus te deu Ele mesmo. Ele te deu sua palavra. E Ele te deu a possibilidade de pensar. Portanto, decida. Nem toda decisão que você precisa tomar tem que ver com certo e errado. É isso que eu quero dizer. Existem, às vezes, muitas opções certas, muitas decisões certas. É claro que, decidindo qual árvore que você vai utilizar, pode ser que você pegue um fruto extremamente delicioso e se saboreie de boa. No entanto, usando a sua capacidade de raciocinar, é possível que você pegue uma fruta azeda. É possível que, em meio às opções que Deus te deu, você pegue uma pedra e tente acertar no fruto e não consiga. E você vai ficar com fome, porque você escolheu aquela árvore. Entendem? É possível que você consiga acertar, jogando uma pedra, e quando o fruto cai, ele bate no chão, machuca e, puxa, não vou poder comer, vou ficar com fome. Mesmo sendo opção, desejo de Deus, que você utilize daquela árvore, é possível que você decida subir na árvore e, quando estiver subindo, escorregue e caia. Mesmo sendo desejo de Deus. O fato de ser desejo de Deus não quer dizer que tudo vai acontecer como você quer. Vontade desejada de Deus. É possível que alguns frutos que você escolha não estejam maduros. É possível isso. Às vezes algumas coisas elas dão errado e não é porque você fez a escolha errada. Esse é o ponto. Às vezes algumas coisas não funcionam e não é porque você errou. Às vezes não funcionam porque não funcionam. Diversas árvores ainda não têm fruto e talvez você escolheu uma dessas árvores que ainda não tem fruto, está tudo verde. Talvez o que você precise com essa árvore é esperar. A manter a esperança em Deus. Talvez essa seja a melhor forma de você demonstrar confiança em Deus. Essas árvores, elas são como portas, né, que estão disponíveis para a gente. Se você observar os critérios espirituais, os critérios morais que Deus deixou, como a honestidade, a humildade,
a misericórdia, valorização do tempo, respeito, todos esses são critérios morais que Deus estabeleceu. Se você já filtrou as suas opções a partir desses critérios, todas as opções que você tiver, todas as portas que você tem à frente, são portas de Deus para você. Talvez você demore para encontrar a chave dessa porta. Talvez ela seja um tanto pesada e demore para abrir. Isso só vai te mostrar que você pode esperar um pouco e com calma ter esperança em Deus. Isso nos incentiva a viver o primeiro passo, a dar valor ao primeiro botão. Conheça a Deus. Ele é suficiente para você. Mesmo que a porta que você abriu a porta que você escolheu esteja emperrada, Deus continua sendo suficiente para você. Mesmo que a porta que você escolheu, você não tenha a chave, fica tranquilo, você está com Deus. A melhor coisa para ter na mão. Algumas coisas dão errado, não é porque você tomou uma decisão errada. Algumas coisas dão erradas, porque a gente precisa aprender a esperar em Deus. A gente precisa aprender a se contentar com Ele. E que essa seja a minha realidade, que essa seja a tua realidade, que esse seja o ensinamento que se repita através dessa música e através da nossa oração. Fechou, mas o que há por dentro meu olhar não revelou. Vitória ou derrota, o que a vida me guardou. E vou entrando, parece que voltei pra onde tudo começou. Num grande labirinto meu caminho se tornou. Cansado de seguir meu coração, eu já estou. Quando Deus abrir, eu vou entrar. E ali eu sei que vou me encontrar. E não vou me frustrar, pois Deus só abre as portas de onde Ele está. Atrás da porta existe um sorriso, uma lágrima que cai. E bem mais preparado dessa porta a gente sai, sem medo de errar, porque já sabe aonde vai. Quando Deus abrir, eu vou entrar. E ali eu sei que vou me encontrar. E não vou me frustrar, pois Deus só abre as portas de onde Ele está. Quando Deus abrir, eu vou entrar. E ali eu sei que vou me encontrar. E não vou me frustrar, pois Deus só abre as portas de onde Ele está.
Deus do céu, entendendo que o Senhor nos dá muitas opções para decidir, apesar de o Senhor ter a tua vontade decretiva, que eu te peço, Deus, por favor, bênção de reconhecer a tua companhia, sabedoria de estudar e perceber os teus desígnios, tuas instruções, os teus desejos na tua palavra. E também, Deus, sabedoria para estabelecer bons critérios para a nossa própria vida. Tem muita coisa boa por aí, inclusive o Senhor mesmo. Enquanto a gente tenta abrir uma porta, se mostra do nosso lado. Enquanto a gente tenta, Deus, encontrar opções que são importantes, que são relevantes, que nos alegram, que nos deixam felizes, percebe que a tua companhia é o que nos deixa em paz. Amém.